Olá, boa tarde, bom começo de semana. Uma greve de professores na rede estadual deve dificultar ainda mais o aprendizado de 4 milhões de alunos. Essa paralisação é por melhores salários e condições de trabalho. O governador Geraldo Alckmin anunciou na semana passada um reajuste de 8,1%. Mas esse índice não agradou e aí na sexta-feira uma grande mobilização de professores parou as ruas do centro da capital. A repórter Patrícia Falkowski percorreu algumas escolas da rede estadual hoje de manhã para ver se as escolas funcionavam normalmente. Por onde ela passou, tinha aula. Hoje cedo tinha muita gente preocupada na porta das escolas estaduais. É muito difícil ficar sem aula. Olha a data que nós estamos, abril, ficar sem aula agora. Daqui uns dias chega as férias e as crianças. Vai aprender o quê? Nada. Nossa equipe percorreu 7 escolas nas zonas sul e norte da capital. Em todas, a informação era de que a situação estava normal. A minha preocupação maior é com a educação dele, né? Ele está no primeiro ano e ele tem muita coisa para aprender. O comando de greve diz que 25% dos professores estão parados. Já a secretaria não dá números, mas afirma que a adesão é baixa. Já foi comunicado aos diretores de escola, através dos dirigentes regionais de ensino, para que os professores eventuais estivessem suprindo as ausências desses professores. Olha, gente, hoje alguns professores deixaram de trabalhar por causa da greve, mas nós já mostramos aqui há um bom tempo que tem um problema gravíssimo de falta de professores nas escolas. Tem um mapa interativo do G1, ele mostra que desde o dia 26 de fevereiro, 480 internautas reclamaram de falta de professores em escolas da rede estadual. E aí os nossos repórteres foram visitar algumas dessas escolas, conversar com pais, com alunos, e realmente, infelizmente, a situação é bem crítica. Giovana está com um caderno incompleto. Quantas aulas de inglês você teve até agora? Deixa eu ver. 2, 3, 4. Inglês, português, matemática, ciências e história. Ela diz que quase todo dia falta um professor no 7º ano da Escola Estadual Seminário Nossa Senhora da Glória, no Ipiranga. Às vezes, Giovana nem vai até lá, porque sabe que vai passar a tarde no pátio. As outras salas tiveram prova. A minha não teve nenhuma. Por quê? Porque os professores não vão e eles não passam nenhuma matéria. E aí a gente fica sem aprender. Eu tô realmente preocupada com isso, porque eu quero que ela saia de lá aprendendo. A 30 quilômetros do Nossa Senhora da Glória, na Escola Estadual Hermelino Matarazzo, na Zona Leste, é a mesma história. Rodrigo diz que a turma dele, no 3º ano do ensino médio, toda semana tem pelo menos 6 aulas vagas. Tem dias raros que professor não falta, que até a gente até brinca, graças a Deus, né? Porque todo dia tem algum professor que falta. Quero fazer RH, faculdade de RH. Eu tô fazendo um curso para mim poder conseguir entrar na faculdade. Porque só daqui não vou conseguir. Jaqueline, é difícil mesmo aprender sem alguém para ensinar. E o movimento Todos pela Educação diz que não são só os alunos que são prejudicados pela ausência do mestre. De fato, eles perdem uma parte do programa estabelecido para a disciplina. Tem um impacto na gestão do diretor e tem um impacto no dia a dia da escola, porque isso acaba perturbando a disciplina e aquela rotina da escola com crianças fora, com crianças dentro da sala de aula, isso acaba atrapalhando bastante. Na lista de explicações para a falta de um profissional tão importante, tem o estresse da carreira e o direito a 6 faltas por ano sem justificativa. Outra razão para o problema é que cada vez menos gente quer ser professor. O déficit maior é na área de exatas. Por causa dos salários pouco atrativos, formandos de matemática e física, por exemplo, preferem trabalhar em bancos do que nas escolas. Hoje, um analista iniciante do mercado financeiro chega a ganhar o dobro de quem está começando a dar aula no ensino fundamental ou no ensino médio da rede estadual. Ou seja, são muitos os problemas a resolver para que ninguém fique sem professor. Mas nem tudo está perdido. Especialistas em educação dizem que a boa gestão pode melhorar muito a vida na escola. Porque o clima dentro de uma escola é fundamental para os alunos aprenderem e o professor ter as melhores condições para poder exercer seu trabalho, como qualquer profissional tem, né, ou deveria ter. A gente conversou hoje cedo com a presidente do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, a Maria Isabel Noronha,
para entender melhor, né, por que faltam tantos professores nas escolas. E como a gente disse na reportagem, o salário é um ponto importantíssimo na valorização dessa profissão, mas não é o único, não. Eu acredito que os professores hoje, eles primeiro têm uma jornada estafante, não tem uma carreira atraente. O que é uma carreira atraente? É a oportunidade de você saber onde é que você vai chegar. Ao mesmo tempo, conviver com muita violência nas escolas, né? E a alta rotatividade que te obriga, por exemplo, no caso dos professores temporários, a um ano estar numa escola, outro ano estar em outra. Você vê que são vários fatores, né? A gente conversa agora ao vivo aqui no estúdio sobre essa falta de professor nas escolas com o chefe de gabinete da Secretaria Estadual da Educação, Fernando Padula. Padula, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui. Padula, a gente sempre faz reportagem, né? Entra ano, sai ano, sobre essa situação da falta de professor. E a Secretaria nunca nos informou sobre a quantidade de professores que estão faltando. Por quê? Não tem esse controle? Quantos estão faltando de fato? Olha, Tralli, hoje o levantamento de hoje cedo são 864 professores, quer dizer, que não estão dando aula, aulas não atribuídas. Isso dá 0,4% do total de aulas. Mas cada uma dessas vira uma matéria. Agora, é preciso contextualizar também. Nós temos 5.300 escolas, 4 milhões e meio de alunos. Então é uma rede grande. Toda vez que tem a falta de um professor, e hoje pela legislação, o professor pode faltar até 39 dias. E depois, só depois disso, é que faltando 30 dias consecutivos ou 45 interpolados, é que ele sofre um processo por abandono de cargo. Então, uma coisa é a falta do professor, né? E ele não vai à aula, que é uma minoria, mas tem alguns que abusam da legislação. E a outra é a falta de professor, que está também relacionada com a falta de profissionais formados nas disciplinas e nas licenciaturas. Ô Padula, no caso dessas duas escolas que a gente mostrou na reportagem, a do Ipiranga e a de Hermelino Matarazzo, o que acontece lá? Então, você tem um caso que já foi solucionado, né? E o outro, o que aconteceu? Você teve a aula atribuída, que era uma aula de inglês. A professora desta aula, desta escola, ela faltou 12 faltas em fevereiro, 13 faltas em março e depois tirou 15 dias de licença médica. E aí tem um problema, Tralli, na dinâmica do dia a dia da escola. Nós temos professores eventuais. O que é isso? É um cadastro na escola para faltas eventuais. Quando o professor avisa a diretora, a vice que vai faltar, ela automaticamente já chama um eventual para ter essa substituição. Agora, quando ele não avisa, o que acontece? E é o primeiro professor, até que a escola acione um professor eventual, causa um prejuízo aos alunos. Padula, o problema é que a gente recebe e-mail, eu estou com um calhamaço aqui, ó, de professores temporários que escrevem para a gente reclamando que são prejudicados pela burocracia do governo, porque demora muito para eles serem chamados. Por exemplo, a Charlene de Guarulhos, estou parada e não me chamam. Quero trabalhar porque professor eventual só ganha quando dá aula. Não tem como evitar isso, chamar mais rápido, cobrir logo esses buracos? Então, mas o que acontece, Tralli? Para que o telespectador possa entender, o pai, a mãe do aluno, que é muito importante essa nossa conversa aqui. Se o professor falta, ele vai hoje falta, amanhã falta, e ele não entra em licença, ele não tem um substituto já para o período. Então não dá para você pagar 2 professores para uma mesma aula. Se ele entra numa licença, aí sim, você já tem um substituto, o substituto vai prever aquele período. Como ele tem direito pela legislação a dar 39 faltas, sem grandes justificativas, né? Isso gera um prejuízo muito grande para os alunos. É uma minoria que acaba tendo essas faltas, mas essa falta é muito importante no processo de ensino-aprendizagem. É um prejuízo danado para os alunos. Agora, Padula, você viu essa queixa de salário, né? Nesses e-mails também, a gente tem vários e-mails de professores, de pais, de alunos, enfim, que os professores se queixam de salários baixos, da carga excessiva das aulas, das salas superlotadas. A Marineide do Jardim Antártica diz o seguinte: não tenho tempo de preparar a aula, preciso dar mais aulas para ter um salário baixo. Ensinar desse jeito é um teste de sobrevivência, por isso que tem tantos professores em licença médica e que deixam a carreira. Como é que dá para valorizar a educação nessa situação dos salários tão baixos? Como é que muda isso? Não tem como mudar? Não, está mudando, mas é preciso contextualizar também. Quer dizer, o governador Geraldo Alckmin e o secretário Hermann enviaram para a Assembleia já 2 projetos de lei que vai dar, ao final de 2014, 45,1% de aumento. É ainda o salário que o professor merece? Não, mas a gente tem que trabalhar
com o que era e como é que ele está aumentando. O piso nacional hoje é de R$ 1.500, o salário esse ano é de R$ 2.088, vai para R$ 2.400 em 2014. Então, é muito importante toda a política salarial que vem sendo feita para atrair professores. A carreira também, uma nova carreira que está sendo discutida com todos os sindicatos, né, que são 8 níveis e 8 faixas, podendo o professor de 40 horas, ao término da sua carreira, chegar a um salário, evoluindo 8 níveis e 8 faixas, a R$ 10 mil. Então, é um esforço que está sendo feito. E um dado, Tralli, para cada R$1 que se dá de aumento, significa 6 milhões e 700 mil reais. Então, é um impacto grande na folha. E todo o esforço tem sido feito pelo governador Geraldo Alckmin e pelo secretário Herman para dar o melhor salário possível. Padula, obrigado aí pela sua presença aqui no SPTV. A gente vai voltar a esse assunto da educação, tem muitas questões importantes, a qualidade do ensino, o envolvimento dos pais, dos alunos com a escola, enfim, uma série de questões que infelizmente provocam essas lamúrias todas de pais e alunos com toda a razão. Amanhã então você vai ver como é que a mudança na maneira de administrar uma escola consegue melhorar aí a vida de todo mundo.